Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 27 de fevereiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos a meditar no livro dos Sirácides. Hoje, capítulo 4, versículos de 12 a 22. Os que amam a sabedoria, amam a vida. Os que a procuram desde cedo, serão repletos de alegria. O Antigo Testamento dava um grande valor à sabedoria. Vários livros são dedicados a isso. A sabedoria é o pensamento de Deus em nós, dentro de nós. Muitos tombos na caminhada espiritual são causados pela falta de sabedoria. É difícil mexer com as coisas de Deus sem ter os pensamentos de Deus. Adquire sabedoria quem ama humildemente a Deus, quem pede esse dom a Deus, quem o procura na oração, no silêncio, quem vive sua vida com sabedoria. Do livro dos Sirácides. A sabedoria comunica a vida a seus filhos e acolhe os que a procuram. Os que a amam, amam a vida. Os que a procuram desde manhã cedo serão repletos de alegria pelo Senhor. Quem a ela se apega herdará a glória. Para onde for, Deus o abençoará. Os que a veneram prestam culto ao Santo, pois Deus ama os que a amam. Quem a escutar, julgará as nações. Quem a ela se dedicar, viverá em segurança. Se alguém confiar nela, vai recebê-la em herança, e na sua posse continuarão seus descendentes. No começo, ela o acompanha por caminhos contrários, trazendo-lhe tremor e temor. Começa a prová-lo com a sua disciplina, até que ele a tenha em seus pensamentos e nela deponha sua confiança. Então voltará ele em linha reta, o confirmará e lhe dará alegria, e lhe revelará os seus segredos, e lhe dará o tesouro da ciência e da compreensão da justiça. Se porém se desviar, ele o abandonará e o entregará às mãos do seu inimigo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De certa forma, hoje continuamos a meditação de ontem, refletindo sobre a sabedoria. A sabedoria é o pensamento de Deus que age em nós e nos guia a cada instante. É difícil, ou melhor, impossível, cumprir a obra de Deus sem o pensamento de Deus. A obra de Deus deve ser realizada à maneira de Deus, com o modo de pensar de Deus e não dos homens. São Pedro amava muito Jesus. Queria realizar a obra de Deus, ajudar Jesus a se tornar um grande Messias, até estava disposto a dar a sua vida por ele, mas queria fazer do seu jeito. Pedro queria um Messias forte, combatente, sem dor, sem sofrimento, sem humilhação. E Jesus o coloca no lugar dele, com palavras muito duras. Vai-te embora, Satanás, porque não pensa segundo Deus, mas segundo os homens. Entende que os pensamentos de Pedro não eram sábios, não eram pensamentos de Deus. É claro, irmãos, Jesus fala claro. É impossível realizar a obra de Deus com pensamentos humanos. A obra de Deus só pode ser bem realizada com o pensamento de Deus, que se chama sabedoria. A palavra de Deus fala claro. Deus ama aqueles que amam a sabedoria, e não aqueles que amam a própria cabecinha. Muitos tombos que levamos na vida são causados pela falta de sabedoria. Às vezes esses tombos nos prejudicam muito e deveremos pagá-los a vida inteira. Um jovem que dirige sem prudência arrisca de sofrer um acidente, matar alguém ou morrer ele mesmo, ou ficar sem as pernas, por exemplo. Será que um segundo de adrenalina vale uma vida sem os membros inferiores?
Será que o arrepio dessa breve emoção paga a vida de quem eu matei? Só a sabedoria nos salva. Os grandes mestres espirituais nos ensinam a não tomar decisões apressadas, sobretudo quando estamos na tribulação e na provação. Precisa deixar passar a tempestade para discernir com sabedoria e calma a vontade de Deus, dizem eles. Grande e sábia lei da vida é essa. Não se pode realizar a obra de Deus ficando com a nossa cabecinha. Para realizar a obra de Deus, precisa adquirir o pensamento de Deus. Precisa humildemente deixar de lado o nosso pensamento e pensar como Deus pensa, ou seja, com a sua sabedoria. A sabedoria de Deus é a nossa grande amiga e feliz de quem a acolhe em sua vida, mas não podemos pensar que ela nos deixe fazer tudo o que queremos. Observe o que fala a palavra. No começo, ela o acompanha por caminhos contrários, trazendo-lhe temor e tremor. Começa a prová-lo com a sua disciplina, até que ele tenha seus pensamentos e nela deponha a sua confiança. Não há como percorrer o caminho de Deus e contemporaneamente o nosso. Grande praga também é pensar sempre não consigo, é demais para mim. Ainda pior quando acrescentamos, Deus me quer feliz e agora estou sofrendo. Esse não é o meu Deus. É a eterna tentação de Pedro e de todos os que pensam humanamente e não com a sabedoria de Deus. Devemos ter bem claro que com a nossa cabecinha não conseguimos salvar o mundo. O mundo se salva somente com a sabedoria de Deus. Portanto, se não nos despojamos dos nossos pensamentos, se não nos despojarmos dos nossos instintos, se não nos despojarmos das nossas carências e entrarmos na lógica de Deus, nunca conseguiremos fazer nada de bom na vida. Não esqueçamos que para fazer um santo, a Igreja olha as suas virtudes heróicas. Não bastam as virtudes normais, elas devem ser heróicas. É bom refletir com profundidade. Já é difícil aplicar as virtudes na nossa vida. Como é que a gente pode almejar uma virtude heróica? O que é uma virtude? Lemos no Catecismo. Principais virtudes são a fé, a esperança e o amor, a caridade. Portanto, entendemos que o santo deve ter uma fé heróica, capaz de acreditar contra toda aparência e decepção. O santo tem uma esperança heróica, que espera contra toda previsão humana. Tem um amor heróico que sabe amar até os inimigos. Depois, virtudes são também a fortaleza, que, se vivida com heroísmo, te torna uma rocha inabalável. A temperança, que significa o autodomínio. Se você viver o autodomínio com heroísmo, você não será mais escravo de reações impulsivas e irrecuperáveis. A base de todas é a prudência, que é como o leme de um barco, capaz de se mover até em alto mar, até em um mar bravio. Irmãos, muito mais poderíamos falar, mas isso é suficiente para compreender bem a leitura de hoje que agora vamos ouvir novamente. A sabedoria comunica a vida a seus filhos e acolhe os que a procuram. Os que a amam, amam a vida. Os que a procuram desde manhã cedo serão repletos de alegria pelo Senhor. Quem a ela se apega herdará a glória. Para onde for, Deus o abençoará. Os que a veneram prestam culto ao Santo, pois Deus ama os que a amam. Quem a escutar, julgará as nações. Quem a ela se dedicar, viverá em segurança. Se alguém confiar nela, vai recebê-la em herança, e na sua posse continuarão seus descendentes. No começo, ela o acompanha por caminhos contrários,
trazendo-gli tremore e temore. Começa a prová-lo com a sua disciplina, até que ele a tenha em seus pensamentos e nela deponha sua confiança. Então voltará ele em linha reta, o confirmará e lhe dará alegria, e lhe revelará os seus segredos, e lhe dará o tesouro da ciência e da compreensão da justiça. Se porém se desviar, ele o abandonará e o entregará às mãos do seu inimigo. Vamos dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais mexem conosco. Vamos agora parar um pouco para escolher o propósito que nos ajude a viver pelo menos um aspecto de tudo que ouvimos e meditamos até agora. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática o propósito que escolhemos.
A sabedoria comunica a vida a seus filhos. Paz e alegria a todos. Deus ama quem ama a sabedoria. Paz e alegria a todos. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter, quero conhecer teus planos, os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei, me arrependo dos meus planos. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Quero me submeter, quero conhecer teus planos.